Bem-vindo a mais um webinar Mitotoio. Meu nome é Valentim Fávaro e hoje nós vamos falar sobre o assunto de rugosidade. Eu vou compartilhar minha tela, vou desligar a câmera e vou compartilhar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Agora, ok? Bom, nós vamos falar sobre um tema que causa muita dúvida na medição, que é rugosidade. Né? Rugosidade, na definição popular, né, ela é uma irregularidade superficial a qual reconhecemos como lisa ou rugosa. Né? Essa é uma definição subjetiva. E na norma, a ISO 1302, ele fala que a rugosidade é uma medida das variações do relevo que se pode ser dada em uma superfície. Tá? Então, nós podemos medir a rugosidade, né, que na superfície, né, então, no sistema tátil com o dedo, né, então você pega uma lixa, você tem várias granulações, uma lixa 80, uma lixa 200, né, com o dedo você pode verificar se ela está mais rugosa ou mais lisa. Basicamente, a rugosidade é isso, só que nós vamos verificar essa rugosidade em termos micro, né? Então, nós vamos trabalhar com o micrômetro, né? Então, a escala de parâmetros de rugosidade, elas são medidas no sistema métrico em micrômetro ou no sistema inglês microint, né? Dessa forma que você vai determinar a rugosidade, né? Então, para a representação comparativa de um micro, né, nós temos a escala de medição de rugosidade, né, que está em escala, né? Então, escala 1 para 800, esse aqui é um fio de cabelo ampliado, né, tem aproximadamente 0,05 milímetros, e aqui um pontinho, né, um branco aqui, que representa um micro em escala 1 para 800. Então, essa representação é para mostrar o quão pequeno é a medição, né, quanto pequena é a porção de um micron, né, é essa escala que nós vamos estar medindo rugosidade. Né? Então, aqui, para vocês terem noção, então, o processo de torneamento com pastilha de metal dura, né, então, quando essa superfície aqui, ela é usinada, o que se espera, né, a média aí de rugosidade em RA é de 1 a 20 microns, né, então nós estamos falando de um micron, né, de um pontinho desse, ou 20 partições dessa daqui, né. O processo de retificação, ela deixa a superfície mais lisa, nós estamos falando aí na faixa de 0,8 a 6 microns, né, então aqui nós já baixamos de um micron. E na lapidação, nós vamos ter aí processo, né, no processo de lapidação, um RA de 0,02 a 0,8 microns, né? E é possível melhorar o desempenho de uma peça controlando a sua rugosidade, né? Então, muitas vezes você não sabe se você medir rugosidade é importante ou não. Tem muita dúvida, pessoal, mas isso é importante mesmo numa peça, né? Então, nós vamos mostrar que ela é importante, né? De acordo com a função da superfície, os parâmetros de controle de rugosidade podem ser diferentes, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o virabrequim, né? O virabrequim, ele tem um raio no fundo aqui de cada lamela dessa e é medida rugosidade nesse raio, né? Para quê? Para ver a resistência à fadiga, porque se você tiver algum vale aí medido na rugosidade, você acaba pegando a rugosidade, isso pode gerar uma quebra, né? Uma fadiga. A abrasão, então, um disco de freio, ele tem que ter uma rugosidade controlada e basicamente alta para que você consiga frear o carro, né? Ela não pode ser totalmente lisa. Se ela for lisa, ela não vai atingir a necessidade que é parar o carro, né? Na parte de pistão, né, aqui na camisa, na verdade, ela tem uma função de lubrificação. Então, se controla a rugosidade para uma questão de lubrificação. Só que tem outras funções também, né? Na parte de chapa, principalmente chapas pintadas, que você precisa uma aparência muito boa, né? Então, se você tem uma chapa muito rugosa, quando você pinta e pule, ela não dá uma aparência boa. Então, você também controlando a rugosidade da chapa, também você consegue ter uma aparência melhor. Aqui uma prótese femoral, né? Então também você tem medição de
de medição de rugosidade na cabeça do fêmur, né, do femoral aqui, essa parte esférica, né, porque ela tem que ter deslizamento, né, então você tem milhões de movimentos, né, quando você tem uma prótese, então ela tem que deslizar com muita facilidade, né, ou até um bloco padrão aqui, por exemplo, da mitotoio, ela tem que ser lapidado, né, ela tem a função de precisão e a adesão, né, então você mede rugosidade também para acertar essa função aí de adesão e precisão, né? Então, dependendo do processo de fabricação, você tem perfis diferentes de rugosidade, né? Então, torneamento aqui é um perfil de rugosidade, né, de uma peça torneada, onde você tem essa imagem, né? Na parte de brunimento, você vai ver que você tem ele mais junto, né? Então, o brunimento ele causa essa característica na medição de rugosidade, né? Você vê os picos aqui mais próximos, você vê alguns vales aqui, né? Esses pontinhos que vêm até embaixo aqui. Na parte de lapidação, bem semelhante ao brunimento, né? Na parte de retificação, um pouco mais espaçados. Torneamento de pastilha diamantada, você vê mais parecido com a parte de torneamento. E no super finish, você vê um acabamento basicamente perfeito, né? Você não tem quase nenhum. Lembrando que aqui, por exemplo, nessa escala aqui, nós estamos falando de poucos microns, aqui 20 microns, né? Então, 2 microns, é muito baixo, né? Então, você tem uma rugosidade muito baixa aqui, né? Mas qual parâmetro devo utilizar? Então, a rugosidade tem vários parâmetros diferentes. Você já deve ter ouvido falar RA, RZ, tem mais de 100 parâmetros diferentes, né? Mas qual que eu tenho que utilizar? Então, vamos entender um pouco da simbologia dos parâmetros de rugosidade, né? Então, aqui, por exemplo, há um tipo de parâmetros, que é o RP. Então, sempre a primeira palavra, né, o R, é o tipo de perfil. Você vai encontrar também perfis primários, né, que é o perfil sem o filtro de rugosidade. Você tem isso eu vou falar mais para frente. Então, o perfil P, o perfil R de rugosidade, o perfil W de ondulação, né? E aqui é o tipo de parâmetro. Então, sempre que você tiver essa simbologia, né? Então, R de rugosidade, no inglês roughness, e depois um segundo, ou 3, ou 2, letras que querem identificar o tipo de parâmetro, né? Então, o que é esse PWR, né? Então, quando você mede uma peça, né, então, entendendo a simbologia, você tem um perfil de forma geométrica, né, o perfil da peça, né? Dentro desse perfil de forma geométrica, ele tem a ondulação da peça e o perfil de rugosidade está inserido dentro dessa ondulação, né? Então, ele é o perfil primário, perfil de ondulação e perfil de rugosidade. Através de filtros, você vai atender essa necessidade de medição de rugosidade. Nós temos também perfis, né, parâmetros de ondulações e parâmetros de forma, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o perfil de rugosidade, né? Então, como eu já falei, o R de rugosidade, e nós temos a segunda letra que se remete a alguma função, alguma informação. Por exemplo, o RA é average, né, de média, né? Então, RA é uma média aritmética. R máximo, ele quer dizer o pico máximo, né? Nós vamos ver isso daí quando a gente estiver falando mais para frente sobre os parâmetros. E RZ é de Zen, né, do alemão 10. Então, muitos parâmetros de rugosidade eles foram criados ao longo dos anos, né? Então, cada norma criou-se um parâmetro, né? Então, em 1994, o RZ, por exemplo, era o RY, né? Antigamente só se media parâmetros 2D. Ela continua sendo 2D, né? Um eixo Y e um eixo X, mas com a tecnologia, né, com o avanço de medição de rugosidade, a rugosidade se tornou topográfica, né? Então, se deu um movimento transversal aqui, onde você tem o apalpador fazendo a altura aqui da rugosidade, medindo os picos e vales, o X, que é o comprimento de medição, e aí se dando incrementou-se um passo transversal aqui, né, para o eixo Y, onde você tem essa imagem de rugosidade, né? Nós temos um software chamado MCubeMap que consegue fazer essa caracterização da rugosidade topográfica, né? Então, algumas coisas foram evoluindo ao longo dos anos, né?
Então, quando você tem esse perfil aqui de rugosidade, como que ela é medida, né? Então, aqui são os picos e aqui são os vales, né? Então, é criada uma linha média, né, na medição de rugosidade para diferenciar quais são os picos e quais são os vales, né? Então, ele pega esse perfil, traça uma linha no meio, então aqui é considerado os picos e aqui abaixo dessa linha os vales, né? Chamado de linha média, né? No comprimento de medição, né? Então, você traçou isso, você colocou o rugosímetro apalpou na peça, e conforme o comprimento que você mediu, ele vai caracterizar aqui os picos e vales, e o equipamento vai traçar uma linha média, né? Então, essa é uma linha de referência, né? Essa linha aqui é uma linha de referência, mas não é a única, né? Nós temos várias linhas de referência, essa é a principal, mas aí nós temos linhas de partição, né? Então, aqui, para o RZ, ele divide em 5 trechos, né, a medição, independente do comprimento, ele divide em 5 trechos, também temos esse tipo de referência. Nós temos o pico mais alto e o vale mais profundo, também como referência para cortes, eu vou falar isso depois, né, também é uma referência, ou linha superior e inferior, você também faz um corte em relação à linha central, né, a linha média. E aí você tem os resultados dos cálculos, né? Então, todas essas são linhas de referências para as medições de rugosidade, né? Então, vamos falar do pai dos parâmetros aí de rugosidade, que é o RA, também antigamente chamado de AA, né? Que era uma média aritmética, né? Então, qual que é o cálculo, né? Então, o cálculo é esse que você está vendo aqui, né? Esse é o cálculo do RA. Então, ele pega essas informações descritas pelo apalpador na peça, né, de picos e vales, e faz uma média aritmética, né? Então, ele pega a quantidade de vales, a área dos vales, as áreas do pico, e cria, né, a média aritmética dos valores absolutos, dos desvios em Z1, né, daqui até o final da medição. Então, nós temos aí 4 superfícies diferentes aqui, né? Então, essas superfícies, se nós medirmos RA, você vai ver que eu tenho uma superfície aqui, a número 1, com um valor de RA2, né? Então, eu medi isso aqui com o rugosímetro, ele deu RA2. Nós medimos a peça número 2, ela tem um pouquinho de vale aqui, também RA2. Esse aqui, ele não é ondulação, né? Então, são vales aqui, uma peça cortada, também com RA2. E essa, que seria o negativo dessa peça aqui, também é RA2. Então, o que acontece? Por que isso acontece, né, no valor de RA? Né? Então, o RA, para você entender o parâmetro, né, vamos fazer uma analogia aqui. Né? Então, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho 100 esferas, né, e medi o diâmetro dessas esferas. Né? Então, qual o valor médio das esferas? Né? Então, eu pedi para alguém medir essas 100 esferas e me falaram assim, ó, o resultado a média, né, é diâmetro 5. Só que eu sou uma pessoa desconfiada e fui medir cada uma dessas esferas. E fazendo uma análise mais abrangente, eu descobri que 50 dessas esferas, né, são um lote de 100, ele tem um diâmetro de 7. E a outra metade das esferas tem um diâmetro de 3. Então, 3 com 7, 10 dividido por 2 vai dar 5. Né? Então, embora o RA ofereça poucas informações sobre o perfil avaliado, é um parâmetro amplamente utilizado. Né? Então, o RA basicamente é isso, ele vai fazer uma média do seu perfil. Né? Então, onde eu utilizo o parâmetro RA? Né? Então, superfícies estampadas, superfícies torneadas, enfresadas, superfície de apoio e funções sem muita relevância. Né? É desaconselhado usar o RA em processos com necessidade de distinguir picos e vales. Então, você vai ver muitas peças, né, na área metalmecânica, o pessoal coloca RA. Né? Não tem muita função de relevância, isso é só mesmo para controlar a superfície e não ter uma função muito relevante. Né? Então, aí nós vamos avançar em alguns parâmetros. Né? Nós temos RZ-ISO, né? Então, são os 10 pontos de irregularidade, e tem o RZ-DIN. Ele é bem parecido, né? Então, ele pega dentro do perfil os 5 maiores picos, né? Então, o ZP1, e os 5 maiores vales, né? Aí ele faz uma média. E na RZ-DIN, ele divide isso em 5 trechos, pega também os 5 maiores pontos, né? Maiores picos, e os menores vales. Ele faz isso numa média, né? de cada pico. Né? Então, esse é um parâmetro que você tem, vamos dizer assim, uma média aritmética um pouco mais apurada, né? Porque ele faz em 5 trechos, aí os 5 picos e 5 vales.
E o RT, que seria a altura máxima, né, pelo cálculo dele, então seria o máximo, né, o FX máximo, o FX mínimo, né, então ele pega o perfil, ele corta como se estivesse vindo cortando, né, vindo com a linha aqui, tocando o ponto maior, e de baixo para cima o vale menor, né? Então, essa é a altura de RT, né? Então, ele pega o pico, o maior pico e o menor vale, né? Então, eu falei de 3 parâmetros aí, né? Então, veja agora essas duas superfícies, né? Então, eu vou ter essa superfície 1, que eu tenho um RA2, um RZ5 e um RT6, né? E essa segunda superfície, ele vai ter um RA2, um RA de 6 e um RT de 10. Então, você percebe que quando você tem uma combinação de parâmetros, né? Então, você percebe o seguinte, quando o RZ, que ele divide esse trecho aqui, pega os maiores picos e os menores vales, está próximo do RT, que é o maior pico, né? Vamos dizer que seja esse aqui, e o menor vale. Então, 6 micros, né? Sempre lembrando que isso aqui são micros, né? E o RA ele fez uma média. E aqui você tem o RT10, porque você tem um pico maior aqui e um vale menor. Então, o que acontece? Quando você faz uma combinação de parâmetros, né, e você entendendo o que cada parâmetro representa, fica mais fácil de você identificar qual é a superfície, como está a sua superfície, né? Então, o RZ e RT são uma ótima combinação, né? Então, o RA expressa muito pouco só, né, se você medindo só o RA, da superfície. Você tem uma combinação de parâmetros, você consegue identificar algum vale, algum pico, né? E quanto mais próximo os valores estiverem, você tem melhor uma superfície, né? Melhor não, eu diria uma superfície mais compacta, né? Então, você consegue avaliar melhor, né? Então, nós temos outro parâmetro, estou falando de alguns parâmetros, não vai dar para a gente falar todos, mas de alguns parâmetros bem conhecidos aí que o pessoal utiliza bastante, né? Que é o RPC. Antigamente ele era conhecido só como PC e depois a norma acrescentou o R aqui, né? Que é a contagem de picos, né? Que é peak count, né? Contagem de picos, o antigo PC. O que ele faz? Através de um corte H acima da linha média, né, e um corte H abaixo da linha média, você vai medir a contagem de picos quando esse perfil ele ultrapassa a linha abaixo, né, determinado, o operador vai determinar, isso tem que estar no desenho, e logo em seguida ele passa a linha superior, né? Então isso é contagem de picos, é uma contagem. Sempre que ele passar, né, a linha de baixo e a linha de cima, ele conta como um pico, né? Então, as linhas de corte H são determinadas pela indicação no desenho da peça inseridas no logímetro. A contagem de pico é avaliada pelo número de picos que passam para a linha de corte e os resultados são apresentados em picos por centímetro ou por polegada, né? É aconselhável medir esse parâmetro com o maior comprimento de avaliação possível. Então, quando você está medindo a peça, né, você colocou o apalpador, você mede, né, dependendo do tópico que você utiliza, com o comprimento total, e aí o valor que aparece de RPC é o picos por centímetro, né, por centímetro da peça. Essa linha de corte, né, essas duas linhas de corte, normalmente ela fica uma abaixo e outra acima, mas não necessariamente, ele pode ficar as duas acima da linha média, tá? E aí pode ficar as duas abaixo da linha média, mas normalmente ela é dessa forma, né? Então, considerando aqui, né, as linhas de corte H, que nem eu falei aqui, iguais. Vamos imaginar que nós estamos medindo todas essas 3 superfícies com as mesmas linhas de corte H iguais, né? Então, nós temos o RA2, o RPC 10, lembrando que é 10 microns por centímetro, né? Aliás, desculpa, retificando aqui, 10 picos por centímetro. O RA também 2, com RPC, né, 5 picos por centímetro, e o RA também 2 com RPC de 2 picos por centímetro. Então, você percebe aqui que você tem superfícies diferentes, com RA igual, mas com a quantidade de picos diferentes, né? Ela é utilizada muito na linha automotiva, né? Então, o valor de reação dentro para as superfícies são totalmente diferentes, né? Então, onde é utilizado, por exemplo, essa combinação de RA e RPC? Ela é utilizada em chapas, né? Então, você tem a laminação, né, das bobinas, que vai para a pintura, né? Então, você tem o jateamento e você vai para a pintura. Então, é utilizado esses 2 parâmetros para verificar se a chapa está de acordo e vai ter uma boa pintura, vai ter uma boa adesão e vai dar
um acabamento, né, uma função de brilho, né, no acabamento. E os cilindros também, né, os cilindros de laminação também são avaliados com esses dois parâmetros, porque na hora da laminação, a superfície dos cilindros é passada para as bobinas, para as chapas, né? Então, o pessoal controla as bobinas para que essa rugosidade não passe para a chapa também, né? Ou passe controlado, né? Então, na hora que você faz a pintura e faz o polimento, porque o que acontece? É a incidência de luz, né? O polimento é a incidência de luz. Se você tiver muito vale aqui, por mais que você faça um polimento, você não consegue refletir, né? A iluminação ela tem que bater e voltar, né, no mesmo sentido para que você tenha uma sensação de brilho aí, né? Agora eu vou para alguns parâmetros que são parâmetros automotivos, né, muito utilizado no automobilista, né, no mercado automotivo, né? Então, são dois parâmetros aqui, a RMR e a curva de Bach, eu também chamando curva Firestone ou curva de Abbott, né? O que acontece? Como que é a lista MR? Da mesma forma, você vai cortar aí os perfis, né? Você está aqui utilizado muito para motores, né? Então, para o brunimento do motor, né? Onde vai o pistão, né? E você vai fazer, né? Chama-se fração de contato, ou também conhecido como TP. Então, você vai fazer alguns cortes nessa rugosidade e você vai ter uma linha de corte. A curva Abbott também é a mesma situação. Então, como que é essa medição, né? A lista MR, né? Esse MR e também a curva de Abbott. Então, aqui você tem o perfil de rugosidade, né? Então, você imagina que isso é um disco de lapidação e você vai através da linha média, você vai fazer alguns cortes, né? Então, você vai fazer um corte a 1 micron, um corte a 2 microns, um corte a 3 microns, né? E assim sucessivamente, você vai cortando até chegar a 100% de material. Então, o que você vai verificar aqui? Então, você cortou abaixo, né, da primeira linha, né, do pico mais alto, 1 micron. Então, quanto que ele teve de contato? Então, ele vai calcular essa área aqui desses picos a 1 micron e vai te falar, ó, tem 23% de contato. A 2 microns, ele cortou, verificou essa área aqui desses picos, ele falou, olha, tem 34% de contato, até 100%, que aí, né, você vai verificar, são 10 microns. Você pode fazer ao contrário também, você pode colocar a quantidade de porcentagem de contato e saber onde que está a altura em microns, né? Então, são os vales e os picos e a linha média, né, de contato. Então, para que serve isso, né? Então, vamos verificar aqui novamente 3 processos de usinagem, né, retificação, torneamento e fresamento, onde você tem esses perfis de rugosidade. Então, a curva Bach, ou a lista MR, ele vai fazer essa curva aqui, ele vai ficar cortando e vai verificar, né, como essa curva está. Então, você percebe que o fresamento, quando você não tem um perfil, né, ou nesse aqui, ele vai inclinando a 45 graus, né? O que você espera numa superfície, né, de contato, uma superfície que você queira alguns vales, né, e poucos picos, é que ele vá ficando quase que reto aqui, né? Então, você vai ter um início aqui, depois ele vai ficando mais reto e depois cai aqui novamente. Aqui seriam os vales, aqui o núcleo e aqui são os picos, né? Então, são outros 3 parâmetros, além desses que é utilizado na automotiva, né? Que são RPK, RK e RVK. Então, a altura, o RPK é a altura reduzida dos picos, o RQ é a profundidade da rugosidade do núcleo e o RVK é a profundidade reduzida dos vales, né? Então, ele usa a curva Bach para saber a quantidade de picos que eu tenho, o núcleo dessa superfície e os vales, né? Então, são a lista MR e a curva de Bach. São todos parâmetros utilizados na linha de motores. Por que é utilizado dessa forma, né? Então, aqui eu tenho um equipamento para medição, né, um SJ410, para medição de curva de Bach. Essa curva é importante, né? Tanto a lista MR quanto a curva de Bach, o RPK, o RVK, o RK e o RVK. Por quê? O que você espera num brunimento, né, de motor, é que no bloco do cilindro, no bloco, é que você tenha, por exemplo, poucos picos, né? Um núcleo bem espesso, né, e bem forte, né? Uma área do núcleo bem forte,
e alguns vales, né? Porque quando o motor está trabalhando, você trabalha com lubrificação. Então, ele vai criar bolsões de óleo nesses vales, né? Ele não tem pico, porque se você tiver muito pico, o que acontece? Quando está queimando, né, óleo, né? Você tiver aquele carro com aquela fumaceira, né? Um carro a gasolina, combustão, que está emitindo muita fumaça, né? Então, e também, obviamente, gases, né? Então, tóxicos, né? O que acontece, né? É porque você tem muito pico aqui, então está escapando o óleo, né? Ele está queimando, ele não está fazendo a vedação corretamente. Então, essa análise aqui, né? A área do Platon, né, aumenta o desempenho e resistência ao desgaste, né? O controle de vales mantém um reservatório de óleo adequado e reduz o consumo de óleo do motor, né? Então, você tem toda essa superfície aqui, né, para você, com esses parâmetros, controlar e conseguir, com a rugosidade, né? Então, todos esses parâmetros que eu comecei a falar desde o RA até agora, são parâmetros que você controla a superfície para você ter um melhor desempenho, né, do que você está querendo. Então, a rugosidade não é simplesmente, né, para você ter uma estética, né, e sim realmente desempenho. Então, isso é muito importante, né? Então, por exemplo, a aplicação do virabrequim, né? Aqui é um exemplo de indicação, ó, tá vendo? Você vai medir RK e RPK, que nessa face, né? Nessa face também você tem o óleo, né? Oleado, e você tem movimento, né? Então, a altura reduzida dos picos e a profundidade rugosada do núcleo, né? Então, aqui é o que se espera, né? Que é um desenho de um fabricante de virabrequim, qual ele especifica o que ele quer de RPK e RVK. Então, você tem que controlar a rugosidade para ter um excelente desempenho, né? Aqui nós temos, eu vou passar um vídeo, talvez trave aí, eu não sei se você vai conseguir, mas aqui é um rugosímetro para medição desses parâmetros, né? Então, você vai fazer a medição para que você tenha esse controle, né? Então, é um rugosímetro que mede na transversal e você consegue fazer essas medições em campo, né? Para fazer diâmetro, não só para eixos de virabrequim, mas também outras finalidades, né? Então, ele trabalha na transversal, aqui ele está em contato com a peça, ele vai, né, transmitir todo o perfil e fazer essas medições. Ele também pode ser utilizado no chão de fábrica. Parte de calibração, né? O equipamento sempre tem que estar calibrado com um padrão de rugosidade. E aí nós temos, até agora falamos de avaliação de rugosidade em 2D, né? A altura versus o comprimento. Mas nós temos também a avaliação de rugosidade 3D, né? Como eu falei para vocês, em 2000, na década dos anos 2000, começaram a fazer as primeiras medições aí em 3D, né? Que é o perfil de rugosidade, altura vezes comprimento e um deslocamento transversal, né? Então, existem os parâmetros de análise de testagem superficial. A ISO 25178, né, que é a GPS, desculpe, ela padroniza esses parâmetros, né? Então, os parâmetros de superfície são escritos com a letra S ou em algumas vezes V, seguida de um ou dois sufixos de letras minúsculas, né? Ao contrário da convenção da nomenclatura 2D, o nome do parâmetro 3D não reflete o contexto de filtragem. Desculpe. Por exemplo, o SA sempre aparece dependendo da superfície. 2D, por exemplo, PA, RA e WA, dependendo do perfil primário, da rugosidade e ondulação. Então, vamos fazer uma avaliação, por exemplo, eu vou pegar... Aqui são alguns parâmetros de altura, né? Então, SA é a média aritmética da altura da superfície. Então, igual o RA, ele modifica aqui para S, né? Então, por exemplo, o SQ é a média quadrada das alturas de superfície. Esse aqui é o RQ de rugosidade, né? Então, a maioria dos parâmetros 2D definidos na norma ISO 4287 tem expressão matemática facilmente estendida para o parâmetro 3D, né? Por exemplo, SQ é uma simples extensão do plano de equação do RQ, que é definido por uma linha. Então, você vê que... Desculpe.
Você vê que o cálculo do RQ, ele tem só o X aqui, e aqui ele já faz a dimensão do 3D. Então, é a mesma, basicamente, a mesma avaliação que você tem no 2D, você tem no 3D. Então, aqui são outros parâmetros, né? 3D, né? Parâmetros híbridos, parâmetros espaciais e funções e parâmetros relacionados, né? A partir da curva de proporção de material. Então, tudo aquele RK, RVK, curva de Abbott, MR, também relacionado ao volume, né? Ao volume de óleo, né? Então, tudo isso agora no amplo espectro 3D. Então, aqui tem, por exemplo, um outro parâmetro chamado análise de twist, que ela é feita através de rugosidade, né? Ele não é uma análise de rugosidade, mas chama-se análise de twist. Você vai fazer a medição em um eixo, né? Como que ela é feita, né? Twist chama-se torção, né? É um efeito produzido por processo de usinagem na superfície de vedação que pode afetar o desempenho do sistema, causando vazamento ou retenção. Twist nada mais que uma medição. Ele vai medir rugosidade aqui, fatiando o diâmetro, né? Então, quando você retifica um eixo que você tem, por exemplo, óleo, né, onde ele tem uma porção de óleo trabalhando, você não quer que esse óleo escoa através da vedação. Então, a medição de twist, né, a análise de twist, faz com que você avalie se você vai ter, na rotação do eixo, um efeito de lubrificação, ele vai sair, né? Então, isso foi criado pela Daimler, né? Ela desenvolveu a primeira avaliação, né, metrológica de torção em 1997, né? Saiu uma norma interna, né, que é Mercedes-Benz, né? E depois ela foi utilizada pelas normas internacionais, né? Então, o que é a análise de twist? A análise de twist é uma avaliação topográfica através de equipamentos de contato ou ótico mapeando a superfície. Então, você mede rugosidade. Então, você tem aqui, ó, 0, 360, por quê? 360 do giro completo do eixo, né? Então, você vai fazer a medição em toda a superfície do eixo, né? Girando o eixo e medindo rugosidade, e aí você planifica essa circunferência, né? E aí você tem a medição desses parâmetros, né? Espiral twist 1, espiral twist 2, né? Direção da circunferência, orientação, a altura, passo, ângulo, profundidade, né? Seção transversal teórica do abastecimento, né? Todos esses parâmetros são considerados na medição de twist. E aqui algumas estruturas de twist, né? Então, aqui alguma estrutura axial periódica, única e de multirrosca circundando um ângulo, né? Então, isso é o que a gente espera da medição de twist, né? O que a gente controla com rugosidade, é o que a gente precisa ter, né? Para o lado certo, obviamente, para não ter escoamento de óleo, né? Aí tem o twist periódico, né? 0, que ele fica a 90 graus, ele não fica inclinado. Aí você tem twist de avanço, né? De ferramenta, né? Estrutura circular, mas ele é de passo periódico, mas aqui com o pico, né, descaracterizado, né, e também zero twist não periódico, né, então ele não tem periodicidade, a retífica está arrancando material e não está ficando exatamente do que se espera, né, que é esse gráfico de twist. E aí, aqui eu vou mostrar, por exemplo, como avaliar twist. Aqui é uma máquina de forma geométrica, então você coloca o eixo aqui e faz a medição do twist, né, aqui é um padrão de twist. E o que se espera é esse tipo de perfil, né? Então, aqui é nosso Round Trace Extreme, né? Um equipamento de medição de rugosidade, forma e perfil. Então, ele mede não só a forma geométrica, ele mede perfil. E aqui, né? Medição de contorno. E aí ele faz rugosidade também. Então, ele faz rugosidade nos 3 eixos. Então, você tem um equipamento 3 em 1. Então, aqui é uma análise de twist, né? Uma superfície 3D. Ele vai medindo aqui, ó, fatiando. Então, ele mede a superfície, dá um passo circular, né? Dá um giro, e aí ele vai fazendo toda essa medição de superfície aqui, ó. É isso que a gente espera medir superfície. Dá para fazer medição topográfica também? Avaliar 3D? Sim, também
dá para ser feito essa medição nesse equipamento, né? Só não só twist, quanto rugosidade também. Então, a gente vê aqui, né, os pontos principais, né, que a gente quer destacar nesse webinar, né, que o controle de rugosidade é essencial para avaliar o desempenho do produto, né? Então, para quem tinha uma visão de rugosidade um pouco diferente, é muito comum você encontrar algumas pessoas falam, a rugosidade não serve para muita coisa, não tem, né, não tem muita avaliação. Não, realmente ela é essencial para avaliar desempenho, né? No projeto é importante determinar um parâmetro mais indicado de acordo com a função da peça. Então, quando você, né, o pessoal que está trabalhando na área de projetos, né, que está projetando máquinas, equipamentos, motores, né, então ele tem que estar atento a qual tipo de rugosidade que ele vai trabalhar, né, quais são os parâmetros, e realmente fazer né, montar a rugosidade correta para aquela função, né? Não é aleatório, ele tem que entender qual a função da peça, né? Qual vai ser a função, e solicitar uma avaliação de rugosidade condizente com o processo daquela peça, né? Qual a função daquela peça, né? As características de processo de usinagem são diferentes perfis de rugosidade. Então, cada processo de usinagem, né, você vai ter um perfil diferente. Então, muitas vezes você vai ter que mudar o seu processo, né, se você precisar de um perfil de rugosidade diferente, né, ou que você quer controlar essa rugosidade por alguma função. Conhecer a teoria dos parâmetros ajuda a avaliar na prática a superfície do produto, né? Então, o que acontece? Hoje nós falamos de RA, RZ, PC, então, quer dizer, você começa a entender o que cada parâmetro quer expressar. Se você entende o que cada parâmetro quer expressar e os valores, você consegue mentalmente verificar como que está esse perfil. E aí você consegue avaliar corretamente se ele vai ser um perfil que vai te dar um desempenho, se é um perfil que não está de acordo, né? Então, sem olhar o desenho, né? Sem olhar o gráfico, né, de rugosidade, você já vai conseguir identificar. Outra coisa, a combinação de parâmetros é mais consistente na avaliação de superfície, né? Normalmente o pessoal vai ver um RA solto, um RZ solto aí no desenho. O ideal é que você faça uma cota, né, no desenho, e você coloque mais de um parâmetro, que você, né, se é uma superfície importante e você vai medir uma vez só, o equipamento vai te dar os 3 valores, né, automaticamente. Então você consegue visualizar se vai ter, por exemplo, uma profundidade aí, algum pico exacerbado aí que você tem muito, pode gerar uma trinca, né? Então é muito bom você ter esses parâmetros, né, consistentes, né, fazer uma combinação. E o gráfico do perfil de rugosidade auxilia, né, na avaliação. O pessoal sempre dá uma olhada no gráfico para ver, né, consegue identificar os picos e os vales, né? Mas nem sempre você tem esse gráfico, né? Então, quando você tem na teoria os parâmetros na cabeça, o que reflete cada um, você sem o perfil gráfico, você já consegue identificar como está essa superfície, né? A avaliação topográfica de rugosidades estão cada vez mais presentes, né? Isso aí já é realmente uma avaliação que está dentro das empresas, né? Você consegue cada vez mais a emissão de gases, né, de efeito estufa, né, gases dos veículos, está ligado com essas medições topográficas, né, do motor. Então, cada vez mais você tem esse tipo de avaliação topográfica, né, em peças e parâmetros, né, de topografia. E a avaliação de twist garante o desempenho de eixos de vedação. Então, se você tem alguma peça de vedação e você quer garantir que não tenha escoamento de óleo, né, para fora do anel de vedação, então a avaliação de twist é muito importante para esse desempenho da peça, né? Eu vou ficando por aqui, desejando um bom final de tarde para vocês. Aqui tem um e-mail, caso vocês queiram mandar algum assunto, alguma pergunta, né? E espero que tenha sido de valia para vocês esse webinar. Espero que possa vê-los de novo aqui na Mitoto e com outros webinars, tá? Um grande abraço, uma boa tarde para todos.